Fala, jovem protagonista! Pronto para dar mais um passo rumo ao sucesso na sua vida? Bons estudos! Gente, bora lá então. Estávamos estudando matéria, vamos entrar agora em modelos atômicos, tá? Modelo, pessoal, pense na palavra modelo, o que vem na cabeça? Molde. Hã? Várias coisas. Um molde. Algo que represente o que é na realidade, né? Claro, você representa, vou tirar um molde para fazer aparelho. Você vai fazer um molde dos seus dentes para montar o aparelho. Então aquele molde, ele representa o que é a realidade, né? Então um modelo, galera, ele tenta representar o que é na realidade. Então aqui um modelo atômico, ele tenta representar o que é um átomo na realidade, tá? Eu quero vir com vocês desde o início dessa ideia de átomo, de modelo atômico, tá? Aí eu trago essa pergunta aqui, um pouco de comédia aqui pra gente começar. Qual que é o limite do vinagrete? Galera, então eu posso ir cortando, fazendo ficar pequeno, pequeno. Mas qual que é esse limite do pequeno que dá pra cortar? Até ficar minúsculo. Qual que é esse tamanho? Aonde a gente chegaria? Essa é a ideia que vem de antigamente. Qual que é o limite do tamanho de uma matéria? Qual que é o limite que algo pode existir em tamanho? A menor parte da matéria. É assim que os filósofos começaram a pensar sobre o que seria essa menor parte da matéria. E acharam que a menor parte da matéria é onde não conseguiria mais se dividir ela, igual a gente está falando do vinagrete. A menor parte é aquela que eu não consigo mais dividir. E a isso eles deram o nome de indivisível. Matéria indivisível, a parte da matéria que é indivisível. Daí que vem a palavra átomo, ok? De indivisibilidade. O átomo seria aquela parte da matéria que não é mais divisível, beleza? Então veio desses raciocínios. Isso vem lá dos filósofos, tá, galera? Até que a gente começa a chegar em uns modelos que vocês estudam mais aqui na escola e que aparece para Enem, vestibular, tá? Quais que são esses modelos, galera? Basicamente 4 que eu quero que vocês saibam. Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Ok? Os 4 modelos. Gente, começando pelo modelo de Dalton. O modelo de Dalton tem ali algumas sugestões, ali algumas pessoas consideram 1803, outras 1808, mas nessa faixa de tempo que foi sugerido o modelo de Dalton, entre 1803 e 1808. Vai ter essas divergências. O que Dalton sugeriu que seria um átomo? Ele falou que pareceria uma bola de bilhar. Bola de sinuca, galera. Quem que lembra de bola de sinuca? Já viram a bola de sinuca? Ela é o quê? Leve ou pesada uma bola de sinuca? Pesada. Ela é uma esfera, não é? Certo? É uma esfera pesada. Quando a gente tem muita massa, um peso assim concentrado, uma coisa densa, a gente chama de maciço. Então vocês vão ver que a bola de sinuca ela é maciça. Então o modelo de Dalton, de bola de bilhar, ele fala que o átomo ele é maciço. E é uma esfera que é indivisível. Eu não consigo dividir o átomo, ok? E o átomo é esférico e maciço, tem muita massa nele. E uma coisa legal que Dalton falou também foi que o átomo mantém a identidade dele. O que é isso? O átomo mantém a identidade e ele apenas se reorganiza nas reações químicas. O que seria isso? Eu tenho o pincel vermelho e o pincel azul. São átomos diferentes, ok? Fiz uma reação química, eles se juntaram, se reorganizaram. Eles estavam separados, se reorganizaram para ficar juntos. Mas o pincel vermelho deixou de ser o pincel vermelho? O pincel azul deixou de ser o pincel azul? Essa que era a ideia de Dalton, ok? Eles vão se reorganizar, mas eles mantêm a identidade deles, eles mantêm quem eles são. Deu para pegar, gente? Foi o conceito? Foi?
Então, o modelo de Dalton, basicamente isso. A ideia que ele tinha para essa menor parte da matéria, chamada átomo, é que ele era indivisível, maciço e mantinha a identidade dele. Apenas se reorganizava. Tranquilo, gente? Tranquilo? Deu? Foi? Aí, passam-se ali cerca de 90 anos, nós foram tentando criar um modelo de átomo e chegamos em uma descoberta interessante, uma pessoa que fez uma descoberta interessante que foi Thomson, ali em 1897, 1898. O que Thomson fez? Qual que é o modelo de Thomson? Thomson sugeriu o modelo de pudim de passas. Só que aí, galera, o que vem na cabeça de vocês quando eu falo pudim? Qual que é a forma que vem na cabeça? Redondo, com buraco no meio, né? Galera, e pudim de passas seria esse negócio redondo, buraco no meio, com as passas em cima. Não é isso. Thomson era inglês. Aí a gente tem um erro de tradução na história e tudo mais. Thomson era inglês. Thomson era inglês, Inglaterra. Lá existe o tal do pudding. Tipo, a gente traduz meio que pudim, pudding. Só que o pudim em inglês, ele não é igual o brasileiro. Redondo, com um buraquinho e com as passas em cima. Não é desse jeito, ok? O que a gente tem mais perto do que é o pudding lá da Inglaterra é o panetone ou o chocotone. Tá? Então, associe o modelo de pudim de passas como panetone ou chocotone. Tá? O chocotone, ele tem as gotinhas de chocolate só por cima? É por dentro também. E é mais fofinho, não é? Chocotone é mais fofinho, mais gostoso. E ele tem as gotinhas de chocolate ao longo de tudo. E em volta das gotas de chocolate eu tenho a massa, né? Certo, galera? Então percebam, o chocotone ou panetone, ele é mais macio que a bola de bilhar? Chocotone é mais macio que uma bola de sinuca, ok? Então, Thomson já veio com esse conceito. Não é maciço, tá? O átomo não é maciço. Outra coisa, dá para tirar a gotinha de chocolate do chocotone? Então é divisível? Então o átomo é divisível. Thomson trouxe esse conceito também, tá? E ele descobriu as partículas negativas, que ele chamou de raios catódicos, que mais pra frente ia ser o elétron. Esses raios catódicos, essa partícula negativa, é como se fossem as gotinhas de chocolate do chocotone. Essa coisinha que está incrustada. Então o átomo de Thomson, ele não é maciço, ele é divisível e ele tem partículas negativas incrustadas. Ok, galera? Como que ele chegou nisso? Dúvida? Como que ele chegou nisso, gente? Isso aqui é um tubo de raio catódico. Pessoal, onde que tem isso? Galera, isso era muito usual em televisões antigas. A televisão de tubo, ok? A televisão tinha que esquentar ali um tubo para gerar a imagem. Galera, o que ele fez aqui, gente? Ele pegou o material, um determinado elemento aqui, e fez o seguinte. Injetou uma corrente elétrica aqui, beleza? De alta tensão. E o que aconteceu quando ele fez essa descarga elétrica no material? Aqui tinha um polo negativo e um positivo. Ele viu que do material se desprendeu alguma coisa em relação aqui, em direção ao polo positivo. Se desprendeu alguma coisa da matéria. Então a matéria é divisível, o átomo é divisível. Se desprendeu algo do átomo. E ele viu o seguinte, que essa coisa foi migrando dentro do tubo, ok? O tubo tinha vácuo dentro dele, era vácuo, né? Não tinha nada, era vácuo. E tinha um ímã com polo positivo aqui e um ímã com polo negativo aqui. Carga positiva atrai carga negativa e carga negativa atrai carga. E ele viu que essa coisa que saiu daqui do átomo foi em direção ao polo positivo. Então, se ele foi em direção ao polo positivo, essa coisa que saiu tinha carga negativa. Deu para pegar a ideia? E aí ele descobriu que algo se desprende do átomo. Então, o átomo é divisível. E esse algo que se desprende tem carga negativa.
Beleza, gente? Tranquilo até aí? Deu para pegar? Principal contribuição de Thomson é essa coisa da carga negativa. Ok? Ninguém liga pro positivo, só liga pro negativo. Pro negativo. Tá? Aí, galera, nós avançamos até 1911. Nós avançamos até 1911. Olhem como o espaço de tempo foi encurtando, ó. 90 anos se passaram, depois aqui mais ou menos 20 anos se passaram. Foi crescendo o interesse em entender como era o átomo. Ok? Aí Rutherford sugere o sistema solar. Sistema solar, a gente tem o Sol e as coisas, os planetas rodando em volta do Sol, não é? Então Rutherford vai sugerir que existe algo no centro e coisas rodando ao redor desse centro. Aí Rutherford sugeriu que no centro existe um núcleo com carga positiva, os prótons. Então os prótons positivos, vou falar de como Rutherford chegou nisso. No núcleo do átomo é onde está a massa do átomo. Então o núcleo tem muita massa. O núcleo é denso em massa, ok? A eletrosfera, isso aqui é um E com tracinho negativo, galera. A eletrosfera, essas coisas que rodam ao redor do núcleo, é chamado de eletrosfera. É onde ficam os elétrons. Os elétrons é isso que Thomson descobriu. Os elétrons são esses raios catódicos de Thomson. Ok? Então o elétron, ele roda ao redor do núcleo numa coisa chamada eletrosfera. Ok? E que a maior parte do núcleo é espaço vazio. Então toda a região de massa está aqui dentro. E isso aqui ao redor do núcleo é vazio, com alguns elétrons ali ao redor do núcleo, ok? Beleza, gente? Como que ele chegou nisso, pessoal? Já se conhecia alguns elementos radioativos na época e sabia que a radiação emitia núcleos, ok? Beleza? A radiação emitia núcleos. Então Rutherford pegou polônio, que é um material radioativo, okay, descoberto por Marie Curie, e ele pegou esse polônio e emitiu radiação de polônio numa folha de ouro. A U é o símbolo de ouro. Ele incidiu a radiação que libera um núcleo na folha de ouro. Então ele jogou, basicamente, ele jogou um núcleo atômico em cima de uma folha de ouro. Entendam dessa maneira. Aí ele viu o seguinte: alguns núcleos batiam na folha de ouro e voltavam. Mas muitos deles atravessavam a folha de ouro ou atravessavam e sofriam um pequeno desvio. O que ele entendeu? Então aqui eu vou dar um zoom para vocês entenderem a folha de ouro aqui, tá? Aqui a gente está olhando a folha de ouro, nós demos um zoom nela para ver o que está acontecendo ali. Então esse núcleo aqui, ele vai se aproximar da folha de ouro, que está representado por esses átomos aqui, ó. E ele sugeriu o seguinte, galera, por que a maioria atravessa? Porque esse núcleo, ele passa por espaços vazios. Se a matéria fosse toda sólida, não seria atravessada. Então, como está atravessando, é que a gente tem muito espaço vazio. E esse espaço vazio, ele tende a ter uma carga que possa ser negativa. Que o núcleo ali, ele sugeriu ser positivo. Por quê? Quando o núcleo batia em algumas pequenas regiões, ele voltava ou sofria um desvio. Pequenas regiões fazia ele voltar ou sofrer desvio. Então essas pequenas regiões teriam a carga positiva, porque positivo com positivo vai fazer o quê? Ou repelir, ou apenas se passa perto, desviar. E se a grande maioria fosse negativa, eu poderia atravessar com tranquilidade. Então Rutherford chega nessa sugestão. Deu para pegar, gente? Deu para pegar, galera? Foi? Dúvidas aí? Conseguiram entender? Aí chegar no último modelo que vocês vão estudar, existem mais modelos, os modelos vêm sendo atualizados, mas o último que vocês vão ver é o modelo de Bohr.
ali datado de 1913. O que Bohr falou? Existia um problema no modelo de Rutherford. O que é? Se algo fica rodando assim, ó, uma carga negativa rodando em volta de uma carga positiva, a tendência é que o negativo e o positivo, eles se atraem. Negativo e positivo, falamos aqui, eles se atraem. Então a tendência é que o elétron ele fosse atraído para dentro do núcleo. O elétron negativo viesse e fosse atraído para dentro do núcleo. Então o átomo não existiria. Então Bohr quis solucionar esse problema, tá? Bohr chegou no modelo de camadas. Ele chamou isso de órbitas fixas estacionárias, tá? Então nós tínhamos camadas onde os elétrons podem existir. E ele falou que o seguinte, cada camada, o elétron ele só podia trocar de camada, pensem como camada da cebola, você vai descascando a cebola tem camadas, ok? Que para o elétron ir de uma camada para outra, sair da primeira camada para ir para a segunda, sair dessa para ir para essa, o elétron ele precisava ganhar ou perder energia para trocar de camada. Então o elétron tinha essa energia necessária para trocar da camadinha dele. Tranquilo, gente? E que quanto mais para cá, quanto mais distante do núcleo, mais energética era a minha camada. Deu para pegar, gente? Deu, galera? Aí ele deu os nomes de camada. Primeira camada K, segunda camada L, terceira camada M, ok? Gente, esse negócio da energia ela é muito importante. O elétron ele tem energia definida para existir. A gente chama de nível de energia quantizado. Um exemplo de nível de energia quantizado que a gente tem aqui na escola. É uma palavra chique, mas dá pra gente entender. Energia quantizada que a gente tem aqui na escola. Galera, energia quantizada é simplesmente eu tenho que fornecer aquilo ou isso não acontece. Como assim? Vocês subiram a escada para vir aqui para o segundo andar, certo? Eu tenho como, ao subir a escada, subir apenas meio degrau? Não. Onde eu vou colocar o pé? Não tem. Então eu preciso ou subir um degrau ou não subir, não é? Isso é uma energia quantizada. O elétron precisa ou subir um degrau, ou trocar de camada, ou ele não muda. Não dá para ir para o meio do caminho. Deu para pegar a ideia, gente? Foi? Ele não pode vir aqui, chegar aqui e falar, cansei, quero parar aqui. Não dá. Ou ele vai tudo, ou ele não vai. Deu para pegar? Foi? Resumindo, o que vocês precisam lembrar aqui, gente? Todos esses modelos nos trouxeram até essa parte nisso aqui, ó. Existem 3 partículas que vão constituir o átomo. 3 partículas que vocês precisam saber. Próton, nêutron e elétron, tá? Próton, atribuído à descoberta a Rutherford, possui carga positiva. Ele fica dentro do núcleo, o próton. E ele tem uma massa que é considerável para o átomo. Parte da massa do átomo se atribui ao próton. Ok? Nêutron, ele foi sendo descoberto, a gente não fala sobre quem descobriu aqui, mas foi Chadwick que eles dão a autoria da descoberta do nêutron, mas já está aqui nos modelos. O nêutron, ele tem carga neutra, como diz o nome, ok? E ele também tem uma massa considerável. Então, próton mais nêutron, quanto de próton e quanto de nêutron dá a massa do meu átomo, ok? E a outra partícula, que é o elétron, que fica ao redor do núcleo na eletrosfera, ele tem carga negativa, descoberto por Thomson, ok? E a massa dele é desprezível, eu não considero a massa do elétron, porque ela é muito menor que a do próton e do nêutron. Dúvidas, galera? Dúvidas, gente?